Fala galera, boa noite, bom dia ou boa tarde, depende da hora que você estiver vendo esse vídeo. Hoje eu resolvi gravar um vídeo aqui de conteúdo, ok? Eu estava dando aula esses dias recentemente para uma pessoa, para uma aluna, sobre alguns conceitos de geometria espacial e eu decidi fazer alguns vídeos aqui para vocês sobre isso que eu achei bem interessante ter, aproveitando já o gancho, né, ter isso no canal. E eu vou trazer para vocês aqui hoje o sólido chamado cilindro, ok? É o primeiro que eu vou trazer. Então vamos lá. O que se trata de que é um cilindro? O cilindro, como todo mundo imagina, tem essa noção intuitiva já, é aquele sólido formado por duas bases circulares, ok? Duas bases circulares que são conectadas, né? São ligadas, né? Através de seus pontos. Qual a definição formal de cilindro? A definição formal de um cilindro é o quê? Você tem duas bases circulares, né, em dois planos distintos. Duas bases circulares em dois planos distintos. Que contém essas bases, ok? Eu tenho uma aqui embaixo e tenho uma aqui em cima, que contém a outra base, certo? Então, esse plano, eu posso colocar aqui, espera aí, eu posso colocar aqui que eu tenho aqui, por exemplo, um plano alfa e tenho aqui um plano beta, certo? E esse plano alfa contém o círculo superior e o plano beta contém o círculo inferior. E qual que é a definição? O cilindro, você obtém um cilindro ligando-se todos os pontos do círculo de baixo aos pontos do círculo de cima. É como se você pegasse todos os pontos que estão aqui, inclusive os internos, e ligasse até os pontos que estão lá em cima. Então você ligou aqui, você ligou esse outro ponto aqui. É claro que isso são retas paralelas, ok? E você ligou todos esses pontos. Então, quando você faz isso, você obtém um cilindro. É como se você pegasse esse cilindro, esse círculo que está embaixo, e arrastasse ele até aqui em cima, ok? E o que eu tenho aqui? Quais são os elementos de um cilindro? Eu tenho isso daqui, é a altura do cilindro, do plano inferior até o superior, do círculo de baixo até o círculo de cima. Eu tenho a altura que eu vou representar aqui por h, certo? E eu ainda tenho também um outro elemento aqui que a gente chama de eixo central, que é o que? Como o próprio nome diz, é uma reta, né? Um segmento de reta que liga o centro do círculo de cima até o centro do círculo de baixo, ok? E a gente tem, o que a gente tem? A gente nós conhecemos dois tipos de cilindro, que é o cilindro reto e o cilindro oblíquo. Qual é a diferença? No cilindro reto, esse eixo central faz 90 graus com a base. No cilindro oblíquo, esse eixo central vai fazer um ângulo oblíquo, desse tipo assim, né? Ok? Vai fazer um ângulo mais ou menos assim. Eu não vou fazer aqui um cilindro oblíquo também, porque vai me tomar mais tempo. Você pode dar uma olhadinha que você vai procurar na internet e você vai ver qual que é a diferença, ok? E você vai ver um exemplo de cilindro oblíquo aí. Mas eu quero passar aqui os conceitos que são mais relevantes. Então, como que eu preciso saber sobre um cilindro? Eu tenho que saber calcular primeiro a fórmula do volume. O que é o volume de um cilindro? É a área da base, eu vou representar por AB, vezes a altura do cilindro. Se você for procurar em alguns livros ou formulários mesmo na internet, vai aparecer assim. Volume é igual
Área da base, πr ao quadrado vezes a altura. Olha só, eu não quero que você decore isso daqui. Não, por quê? Você tem que saber isso daqui. Por que eu tenho que saber isso? Porque é muito mais fácil do que você ficar decorando esse πr ao quadrado vezes h, até porque você tem outras fórmulas que envolve π, envolve o raio também, que você pode acabar confundindo. É muito mais fácil quando você pensa nisso, que o volume é a área da base vezes a altura. Por quê? O que você vai pensar? Você vai construir a sua fórmula. O que você tem que pensar? Volume é igual à área da base vezes a altura. Mas a área da base, o que é a base de um cilindro? Não é um círculo? Qual que é a fórmula e qual que é a fórmula da área de um círculo? A fórmula da área de um círculo é πr ao quadrado, não é? πr ao quadrado vezes a altura. Ou seja, você chegou na fórmula que você tem lá nos livros como uma espécie de decoreba, certo? Você chegou nessa fórmula. A área da base vezes a altura. É isso aqui que você tem que saber. Volume de um cilindro é igual à área da base vezes a altura. Essa aqui é a fórmula pronta, ok? O que mais você tem que saber? Eu acho que o mais importante para você saber é você entender como que se chega nas fórmulas. Esse aqui é um exemplo que eu mostrei do volume. Como que eu vou chegar na fórmula, por exemplo, da área lateral, da área total? Como que eu vou fazer isso? Eu quero que você perceba a planificação desse cilindro. Se você pegar esse cilindro e planificar ele, se você abrir ele, é como se você pegasse um rolo de um cilindro desses que, sabe de um papel toalha quando acaba o papel toalha fica só aquele cilindro mesmo? É como se você pegasse ele e abrisse, ou você pega uma folha sulfite e você abre ela, faz um cilindro com ela, fecha, enrola e depois abre ela. O que vai acontecer? Se você notar, as duas partes que estão em cima e embaixo são círculos, certo? E quando você abrir esse cilindro, o que você vai ter no meio? Eu vou ter um retângulo no meio. Mas eu quero que você entenda, que você note o seguinte. Quais que são as medidas desse retângulo que você abriu? Se você perceber, o valor que está aqui, nesse lado, é o quê? É a altura, não é? O cilindro está aqui, ó. Aqui, o cilindro está aqui. E você abriu ele. E o que ficou desse lado aqui? A altura. E qual que é o comprimento desse cilindro? Percebe que quando você está abrindo o cilindro, essa parte de cima aqui não é o tamanho dessa circunferência que está em cima e embaixo? Pois bem, como que se calcula o tamanho de uma circunferência, o comprimento da circunferência? 2πr, não é? 2πr. Como se calcula o tamanho da circunferência? Certo? Então, quando você planifica, você tem um retângulo de comprimento 2πr e a altura h, que é a altura do cilindro. E aqui você tem ainda dois círculos, ok? Então, quando pede, por exemplo, calcule a área lateral do cilindro, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a área de um retângulo. A área de um retângulo de medidas altura h e comprimento 2πr. Como que ficaria? A área lateral do cilindro é igual à área de um retângulo com essas medidas. Como que se calcula a área de um retângulo? Base vezes altura, ou seja, qual que é a base? 2πr, 2π vezes r, vezes h, que é a altura, certinho? Ou seja, você chegou nessa fórmula sem precisar de decoreba.
E como que eu calculo agora a área total? A área total vai ser a área lateral, certo? Eu vou repetir aquilo ali. 2π R vezes H mais o quê? No desenho você percebe que são dois círculos que têm o mesmo raio, certo? Então, como é que vai ficar isso? A área de dois círculos que contêm o mesmo raio, ou seja, 2 vezes πr ao quadrado, que é a área de um círculo, certo? πr ao quadrado aqui em cima, né? Que aqui, ó, qual que é a área desse círculo aqui? πr ao quadrado, não é? E qual que é a área desse outro círculo aqui embaixo? πr ao quadrado também. Só que como a gente tem dois círculos, vai ficar 2πr ao quadrado, certo? Então aqui a gente tem a fórmula da área total, certo? A gente tem aqui a fórmula da área total, da área lateral e do volume. Certinho? E eu mostrei para vocês como que você tem que pensar para chegar nessas fórmulas. Você não vai sair decorando, volume igual a πr ao quadrado vezes h, área lateral igual a 2πrh, área total 2πrh mais 2πr ao quadrado. Não, você vai pensar nessa planificação aqui. A geometria espacial, a gente tem que imaginar as figuras. A gente tem que imaginar os poliedros. Por quê? Porque é justamente isso. É muito complicado você tem que desenvolver essa imaginação, né, sobre conseguir ver as figuras na sua mente para você conseguir resolver os problemas com mais facilidade. Então, muitas das vezes a gente planifica as figuras da geometria plana, da geometria espacial, para poder achar um caminho mais fácil. E esse é o exemplo do cilindro. A gente resolve, basicamente, o cilindro é uma das figuras que não são tão difíceis, né? É uma das, eu acho que acredito até mais fáceis, por causa justamente dessa possibilidade de planificação que você tem aqui, entendeu? Então a gente tem que, quando a gente for resolver uma questão sobre o cilindro, você não vai sair decorando essas fórmulas aqui, você vai pensar nessa planificação aqui, ó. Porque se você pensar nessa planificação aqui, você resolve tudo o que você precisa. E claro, você tem que saber também a fórmula do volume, que é o quê? Área da base vezes a altura. Aí você vai lembrar que a base é um círculo de área πr ao quadrado, ok? Então foi isso, pessoal. Qualquer dúvida ou sugestão pode deixar aí embaixo nos comentários, que vai ser um prazer responder todos, ok? Abraço.